Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2024. O título desta série de lições é O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista desta série de lições é o pastor Silas Queiroz. E chegamos hoje à lição de número 11, que tem por título A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O textuário encontra-se no livro de Esther, capítulo 6, versículo 11, e nos diz: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem, de cuja honra o rei se agrada. Já a verdade prática nos ensina: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto do livro de Esther, no capítulo 6, versículo 1 ao 14. Acompanhe a leitura, por favor. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra o rei se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Segundo,
descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu e, finalmente, terceiro, traçar o perfil da síndrome de imperador. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download, e o link para download está aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. Vamos então para o comentário. Introdução. Na lição anterior, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Meus irmãos, como já comentamos em lições anteriores, durante esse trimestre nós estamos analisando pequenas partes da história do livro de Esther, porque o livro é bastante curto e temos bastante lições para cobrir este livro inteiro. Sendo assim, hoje analisaremos mais uma pequena parte desta fascinante história, justamente a parte em que Mardoqueu começa a ser exaltado e o arrogante Amã começa a ser humilhado. E é exatamente a partir deste momento, nesta história maravilhosa, que nós vemos a manifestação externa do trabalhar de Deus, neste caso tão importante. Até este ponto, Deus vinha agindo, mas de uma maneira encoberta, de uma maneira em que a maioria dos homens não conseguia perceber. Mas a partir deste evento, Deus começou a agir de uma forma declarada, de uma forma aberta, de uma forma clara para todos nós entendermos. Conforme já repetimos várias e várias vezes, Deus está no controle de tudo. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete, no dia seguinte, também junto com Amã. Meus irmãos, aqui temos algo que nós já começamos a tratar na aula passada. Não fazia sentido nenhum, humanamente falando, esse atraso no pedido de socorro por parte de Esther ao rei Assuero. Ela já teve, como vimos na aula passada, ela já teve a primeira oportunidade ali quando o rei apontou para ela o seu cetro de ouro, quando ela se apresentou a primeira vez no pátio ali do rei. Ela não fez o pedido, ela simplesmente disse: gostaria que o rei viesse num banquete juntamente com Amã. Já na segunda oportunidade, que foi realmente durante ali aquele banquete, Esther, da mesma forma, não fez o pedido, não rogou ao rei que socorresse o seu povo. Conforme acabei de mencionar, queridos, se nós analisarmos essa história do ponto de vista humano, do ponto de vista terreno, não faz nenhum sentido essa demora em Esther em clamar ao rei por socorro. Mas quando analisamos, olhando para o campo espiritual, nós podemos entender, podemos discernir, queridos, que depois daquele jejum de 3 dias que Esther fez, juntamente com as suas moças, apoiado pelos também 3 dias de jejum por todos os judeus que estavam ali na cidadela de Suzã, nós entendemos que o Deus Todo-Poderoso estava influenciando, estava inspirando, estava guiando os passos da rainha Esther para que a vontade divina fosse completamente realizada naquele caso. E nós veremos a veracidade da minha afirmação justamente durante esta lição. Temos a plena convicção de que Esther estava 100% no centro da vontade de Deus, sendo inspirada pelo próprio Pai para fazer daquela forma como foi feita. Pois, conforme veremos durante esta lição, por causa dessa aparente demora, Mardoqueu começou a ser exaltado e Amã começou a ser humilhado para louvor e glória do nome do Senhor. A Bíblia diz, queridos, que os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Leamos o que está ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9, na Almeida Revista e Corrigida. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em resumo, queridos, quando Deus começa a trabalhar, mesmo que nós não entendamos, Ele sempre tem a melhor saída e a melhor resposta e a melhor ação para qualquer tipo de problema. Ele é o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o seu nome para todo sempre. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã, apontando então para o que chamamos de presciência de Deus. Vejam então que Deus estava agindo de uma forma completamente inesperada, para que justamente a vontade divina fosse completa, se cumprisse de forma completa na terra. Inclusive, meus irmãos, o modo em que Deus trabalha muitas vezes é incompreensível para nós no começo, pois apenas no final é que muitas vezes conseguimos compreender a forma que Deus age para atingir um objetivo maravilhoso nas nossas vidas. Vamos ler o que está ali no Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 7. Vamos ler na Nova Versão Internacional. Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Glórias ao nome do Senhor. As palavras-chave para essa lição são humilhação e honra. Chegamos agora ao tópico 1 que nos diz: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Subtópico 1. Uma noite decisiva. Dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Meus irmãos, é interessante notarmos que algumas pessoas se autoavaliam de acordo com o ambiente a que frequentam e também em relação à quantidade de bens, de dinheiro que possuem. Mas a Bíblia nos ensina que essa questão financeira, ela é passageira e ela é sem muita importância. Não é o que possuímos que define quem nós somos. Vamos ler o que está ali no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 12, versículo 15, na Nova Versão Transformadora. Em seguida disse, cuidado, quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Em seguida disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Vejam então, queridos, que o Senhor Jesus é claro nessa afirmação. Não é o que alguma pessoa possui que define o que é ou quem é aquela pessoa na vida. O que define o que uma pessoa é justamente a sua relação com o Deus Todo-Poderoso. O que faz diferença na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, no geral, é justamente a relação que essa pessoa tem para com Deus. Se essa pessoa é salva, se essa pessoa é obediente, se essa pessoa ama e obedece aos mandamentos do Senhor, isso é o que faz diferença, ou a real diferença na vida das pessoas. Não é a condição social, não é a quantidade de riqueza, não é inclusive a formação acadêmica, não. Nada disso no reino espiritual tem tanto valor quanto a obediência e o amor ao Deus Todo-Poderoso. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Meus irmãos, provavelmente Amã tinha o que hoje pode ser chamado de ego frágil. Ele não suportava ser contrariado. Mesmo depois de ter sido grandemente honrado, tanto pelo rei quanto pela rainha Ester, o que lhe causou uma grande alegria. Porém, bastou Amã olhar e ver Mardoqueu. Toda aquela alegria e honra recebidas por parte ali da realeza foi completamente esquecida e a ira e o ódio tomou conta completamente da mente e do coração daquele homem. Percebo então o quão fraco era Amã.
Amã conteve a sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Mais uma vez, queridos, repetindo o que eu disse há pouco, o ego dele era tão frágil que a simples presença de Mardoqueu ali na porta do palácio fazia com que Amã se esquecesse de tudo aquilo que ele já possuía, o que representa para nós uma grande tolice. Mas podemos entender também, queridos, que o Agagita, que Amã estava a serviço do inferno, a serviço de Satanás, para tentar destruir o povo de Deus, o povo escolhido da terra, o povo judeu. Sendo assim, possivelmente o inimigo, se utilizando dessa fragilidade de ego que Amã tinha, o manipulava de tal forma que o fazia se esquecer de todas as honras que ele já havia recebido e alimentasse aquele ódio terrível pelo povo de Deus, pelo povo judeu. Amã só poderia estar debaixo de influência maligna para agir daquela forma. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aqui, queridos, como mencionamos na lição passada, a Bíblia afirma que se alguém se deixa dominar pela ira, pelo ódio, aquela pessoa é tola. E essa definição cai como uma luva sobre a vida de Amã. Um homem que recebeu muitas honras, mas que se deixou ser manipulado pelo inferno para alimentar um ódio contra o povo de Deus. Isso é pura tolice. Ninguém consegue ter uma vitória permanente contra Deus e muito menos contra o seu povo. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Aqui, queridos, podemos ver que, novamente, influenciado por sua esposa e por seus amigos, Amã tentaria exercer seu poder de influência sobre o rei Assuério, justamente pedindo que Mardoqueu fosse enforcado. Ele tentaria, mais uma vez, manipular ali o coração do rei, manipular ali a mente do rei para conseguir os seus intentos, para alcançar os seus objetivos. Mas o que Amã não sabia era que o Deus Todo-Poderoso já havia iniciado a sua movimentação, a sua ação para humilhar este soberbo Agagita. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Vejam, irmãos, então, que coisa interessante. Enquanto Amã já tinha delineado todo o seu plano, enquanto Amã tinha no seu coração toda a estratégia montada para influenciar o rei Assuero, para que ele permitisse que Mardoqueu fosse enforcado. Ele foi dormir com esse plano na mente, provavelmente feliz por poder vislumbrar mais uma vez ele obtendo vitória sobre a vida ali do rei Assuero. Mas, por outro lado, Deus começou a agir de forma visível e o rei Assuero perdeu o sono. Subtópico 2, forca ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer? Meus irmãos, precisa ficar claro para todos nós que, no que diz respeito aos servos fiéis ao Senhor, somente o que Deus planejou é o que vai acontecer na vida destas pessoas que são fiéis a Deus. É verdade que muitas vezes nós, servos do Senhor, passamos por aflições, mas conforme já mencionamos em aulas anteriores, essas aflições, quando elas não são resultado de pecados cometidos por nós mesmos, estas aflições, elas têm o objetivo didático, ou seja, o objetivo de nos ensinar alguma coisa, e sendo assim, os seus efeitos são controlados sobre a nossa vida. Ou seja, Deus
não nos abandona frente a uma aflição, Deus não nos abandona frente a uma necessidade, mas Ele muitas vezes permite que nós sejamos afligidos justamente para nos ensinar alguma coisa, para nos levar a um amadurecimento, nos levar à aquisição de mais experiência diante do Senhor, para que a nossa esperança seja fortalecida, mas Ele está nos acompanhando em cada situação de aflição. O salmista afirmou ali no Salmo 23, Davi falando: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ou seja, aleluia, Deus estava acompanhando Davi nas suas lutas, nas suas dificuldades. Da mesma forma, Deus também nos acompanha nos momentos de aflição, queridos irmãos. Então, retornando ao começo da minha fala nessa porção, somente vai acontecer na vida de um servo fiel ao Senhor aquilo que Deus permitir que aconteça. Alguém pode planejar a nossa morte, mas nós só morreremos se Deus assim permitir, porque a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem podem produzir consequências em nossa vida. Mas, conforme acabamos de mencionar, afirmar, queridos, só vão acontecer as consequências que forem permitidas por Deus, porque Deus está no controle das nossas vidas. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Meus irmãos, quando olhamos para essa questão dos relacionamentos interpessoais, que é justamente o relacionamento, o nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, esses relacionamentos, eles precisam estar baseados, em primeiro lugar, no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus precisa estar acima de qualquer tipo de relacionamento interpessoal. E por que eu digo isso? Porque a própria Bíblia menciona que o nosso amor a Deus precisa ser maior do que o nosso amor por qualquer outra coisa. Isso significa que se nós estivermos bem para com Deus, no sentido de ter uma comunhão profunda com Deus, estar em obediência, amando e seguindo a Deus bem de perto, queridos irmãos, o nosso relacionamento com os nossos irmãos ou com as pessoas que estão à nossa volta, este relacionamento será facilitado justamente por conta do amor que Deus derramará em nossos corações. A Bíblia nos constrange a amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas nós só conseguimos amar o próximo como a nós mesmos, queridos irmãos, se nós tivermos um relacionamento íntimo com Deus, para que Deus derrame sobre os nossos corações justamente o amor divino. Vamos ler o que Paulo escreveu ali na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então percebam que é através da ação do Espírito Santo que nós recebemos no nosso coração o amor do Pai. Isso, meus irmãos, trocando em miúdos, tentando explicar de uma forma mais clara, quanto mais nós desenvolvemos a nossa comunhão com o Espírito Santo, quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós fortalecemos a nossa relação com Deus, mais o Espírito Santo vai enchendo o nosso coração com esse amor de Deus que vai exatamente nos ajudar na nossa relação, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações com as outras pessoas. Então, que fique claro para os irmãos, o nosso correto relacionamento com as pessoas depende diretamente do nosso correto relacionamento para com Deus. Se nós falharmos no nosso relacionamento com Deus, certamente nós também falharemos no nosso relacionamento com as outras pessoas. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo,
Um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. A chamada autossuficiência. Meus irmãos, para início de conversa, a Bíblia afirma que se há algo bom em nós, é porque foi recebido da parte de Deus. Isso significa que, de nós mesmos, nós não temos capacidade alguma de fazer o que é bom. Tudo que há em nós foi recebido da parte de Deus. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo mesmo afirmou que sem Ele nós nada conseguimos fazer. Sendo assim, todo pensamento de autossuficiência que alguma pessoa possa ter, vamos dizer assim, ele pode ser considerado uma blasfêmia contra Deus. Porque conforme acabamos de mencionar, tudo que há de bom em nós, se há alguma coisa de bom, essa coisa foi recebida da parte de Deus, ou seja, não é de nós mesmos, não é capacidade nossa, não é vontade nossa, não. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E se alguém se sente autossuficiente, ele está se posicionando claramente em oposição à palavra de Deus, e está até de uma certa forma blasfemando contra a pessoa de Deus, contra a ação de Deus na vida dos seres humanos. A ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. Meus irmãos, quando falamos de cristãos, quando falamos de salvos, quando falamos de Igreja de Cristo, nós estamos nos referindo ao que a Bíblia chama de um corpo espiritual. E pela própria definição do que é um corpo, nós vemos que essa questão do individualismo é algo que é completamente oposto ao conceito bíblico. Um corpo, como todos sabem, é formado por vários membros. O corpo não é formado por um único membro. O corpo é formado por vários membros. E estes membros estão ligados uns aos outros e são interdependentes uns dos outros. Isso significa que não há espaço para individualismo quando se fala da Igreja de Cristo. Todos nós somos dependentes uns dos outros para que o corpo cresça, para que o corpo se desenvolva e o nome do Senhor seja glorificado. Conforme mencionamos há pouco, se há algum bem em nós, esse bem justamente foi dado pelo Senhor para que juntamente com os outros irmãos que formam o corpo de Cristo, a igreja se desenvolva, cresçamos em graça, cresçamos em conhecimento, nos desenvolvamos tanto no conhecimento quanto espiritualmente diante do Senhor, mas, conforme mencionamos, todos ajudando-nos uns aos outros. Não há, então, quando nos referimos à igreja do Senhor, não há espaço e não há condição para individualismo. Aquele que quer, por si só, fazer todas as coisas achando que ele detém toda a capacidade, essa pessoa está, no mínimo, enganada nos seus pensamentos. Certamente, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que realmente nós necessitamos uns dos outros para crescimento, para desenvolvimento e para que possamos glorificar a Deus através das nossas ações. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Meus irmãos, em relação a essa questão colocada pelo comentarista, já tratamos a respeito dela há pouco, pois afirmamos que realmente situações adversas elas podem nos alcançar, mas nós somos suportados, nós somos ajudados, nós somos amparados pelas mãos do Todo-Poderoso. E estas aflições nos ajudarão a melhorar ainda mais a nossa relação com Deus. A própria Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Então, queridos, nós somos inacessíveis
em relação às mãos e à atuação de Satanás diretamente sobre as nossas vidas. Aqueles que são fiéis ao Senhor estão guardados, estão protegidos pelas mãos do Senhor, e as aflições, elas só nos alcançam de acordo com a santa e soberana vontade de Deus. E como já mencionei, essas aflições, elas têm o objetivo didático, de nos ensinar, de nos instruir em alguma área das nossas vidas. E quando vencemos estas aflições, estamos saindo muito melhores do que quando entramos nela. Por quê? Porque amadurecemos, porque crescemos, porque aprendemos algo da parte de Deus e isso nos beneficiará, ou seja, nos ajudará na nossa jornada rumo a Jerusalém Celestial. Subtópico 3, 5 anos depois. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Meus irmãos, como já tratamos em lição passada, Deus havia arquitetado um plano perfeito para trazer livramento para o seu povo. E vemos nessa lição que Mardoqueu correspondeu totalmente às expectativas de Deus. Por quê? Porque ele não requereu para si nenhuma recompensa sobre o seu ato de fidelidade para com o rei Assuero. Nós vimos, já estudamos isso em lições anteriores, inclusive foi citado nesta lição, que por conta da ação de Mardoqueu, o rei foi livre de uma conspiração de morte por parte de 2 guardas que ficavam ali à porta do rei. Porém, Mardoqueu não recebeu nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de recompensa. E a Bíblia não menciona em nenhum momento que Mardoqueu se entristeceu por causa disso. Mas, queridos, Deus não se esquece de nada. E o Todo-Poderoso, o Soberano, justamente se utilizou dessa questão que aparentemente estava esquecida para fazer parte do seu plano de livramento para o povo de Israel. Queridos, Deus não se esquece de nada. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registros dos fatos importantes do reino. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Mais uma vez, queridos, aqui é justamente a demonstração do poder e da soberania de Deus. Enquanto Amã havia planejado pedir e influenciar o rei para que Mardoqueu fosse enforcado, por outro lado, Deus estava trabalhando na vida do rei para que ele não dormisse e por conta disso ele pedisse para que as crônicas ali do reino fossem lidas perante ele, justamente para que aquele fato ocorrido há 5 anos antes, fosse relembrado pelo rei, para através daquele fato Deus começar a agir visivelmente em prol do seu povo, em prol do livramento do seu povo, começando ali pelo livramento na vida justamente de Mardoqueu. Aquela insônia do rei estava 100% no centro da vontade de Deus. Deus proveu aquilo, Deus promoveu aquilo, Deus causou aquela insônia justamente para que o seu plano fosse 100% realizado na terra. Assim, a palavra de Deus declara: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. Querido, Deus sempre age em favor de seus servos, pois Ele é o Deus soberano, Ele é o que está acima de todas as coisas. Louvado seja o seu nome para sempre. Chegamos ao tópico 2. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Subtópico 1. Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido.
Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. Meus irmãos, notem então o perfeito sincronismo do relógio de Deus. Por que é que Assuero perdeu o sono justamente naquela noite? Por que não foi, por exemplo, numa noite anterior, uma semana antes, ou um mês antes, ou um mês depois? Porque foi exatamente naquele momento. Porque foi justamente o momento estabelecido por Deus para começar a agir de forma visível para proteger o seu povo. E conforme o comentarista pontuou, aquilo que o rei ouviu ali quando foi lido das crônicas causou nele um certo impacto, causou nele um certo desconforto. Por quê? Porque ele ouviu que Mardoqueu provou a sua fidelidade a ele quando revelou o plano ali dos dois guardas e por conta disso a vida de Assuero foi poupada. Porém, ele ficou desconfortável porque ele perguntou, peraí, Mardoqueu provou para mim a sua fidelidade e o que foi feito em resposta e o que foi feito em recompensa a este ato de fidelidade de Mardoqueu? Os seus servos lhe disseram, não foi feito nada. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Vejam então, queridos irmãos, que pelo ato de fidelidade de Mardoqueu e pelo fato, conforme o comentarista pontuou, do rei Assuero conhecê-lo bem, provavelmente causou no rei um certo desconforto, um certo sentimento assim de dívida para com Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu agiu para salvar a sua vida e, no entanto, não recebeu nada em troca até aquele momento. Notem então o jeito que Deus trabalha, queridos. Deus, ele não se esquece daquilo que fazemos de bom ali no reino para a glorificação do seu nome. No momento certo, a recompensa de Deus alcança as nossas vidas. E foi justamente o que aconteceu ali na vida de Mardoqueu. No momento certo, o rei estava ali se sentindo desconfortável e decidiu então retribuir o ato de fidelidade de Mardoqueu de alguma forma, porém, segundo o comentarista mencionou, e realmente faz todo sentido de acordo com o texto bíblico, o rei ainda não sabia como fazê-lo, como retribuir, ou como honrar, ou como fazer uma espécie de pagamento para Mardoqueu no que diz respeito à sua fidelidade. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu, na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Vejam, queridos irmãos, então como que Deus trabalha. Amã chegou ali no palácio, entrou ali no pátio da guarda, que é preparado para exercer a sua influência sobre a vida do rei, para pedir ali que Mardoqueu fosse enforcado. Só que ele não sabia, aleluia, só que ele não sabia que Deus já estava trabalhando no coração do rei durante toda aquela madrugada. Glórias ao nome do Senhor. E quando Amã chegou ali, o plano de Deus já estava em pleno desenvolvimento. O plano de Deus já estava ali preparado no coração do rei, ao ponto do rei ter se adiantado em relação a Amã e fazendo a ele uma pergunta. E a pergunta, pelo que nós vemos no texto bíblico, foi justamente essa. O que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Queridos, aquela pergunta do rei pegou Amã completamente desprevenido. Aquele questionamento de Assuero fez com que Amã se esquecesse imediatamente ali da sua raiva, da sua ira contra Mardoqueu e passasse a considerar que o rei estava querendo justamente honrar a sua pessoa. Percebam como o trabalhar de Deus é maravilhoso. Subtópico 2, presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado, como acabamos de mencionar. Aquele questionamento do rei desarmou completamente ali o Agagita Amã.
Ele viu ali uma outra oportunidade de ser honrado. Ele viu ali uma outra oportunidade de influenciar o rei para conseguir obter ali algum privilégio, algum benefício próprio, porque ele achava, como o comentarista mencionou e nós vimos na Bíblia Sagrada, que o rei estava querendo honrar a ele próprio, honrar Amã, porque no coração de Amã, na mente de Amã, ele era a pessoa mais importante do reino, abaixo ali do rei Assuero. E talvez ali pela sua forte influência sobre o rei, ele se achava ali o bonzão do reino, aquele que merecia toda a honra, toda a glória e todo o benefício. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Meus irmãos, aqui precisamos abrir um parêntese e trazer essa questão para os nossos dias. Esse comportamento de Amã que o comentarista pontuou é exatamente o que acontece na vida de muitas pessoas por conta das redes sociais. Uma quantidade enorme de pessoas anda à busca de curtidas, de elogios, de palavras de incentivos na internet, demonstrando então as mesmas características que havia ali na vida de Amã. Conforme mencionamos, Amã era uma pessoa considerada de ego frágil, que não tinha estrutura para ser contrariada, que precisava ser tudo no tempo dele, que precisava ser tudo do jeito dele e que tinha a necessidade de ser validado, a necessidade de validação constante, a necessidade de ser elogiado, enfim, constantemente. E é justamente esse comportamento que muitas pessoas têm hoje por conta das redes sociais. Pessoas que sentem a necessidade de receber curtidas, de receber joinha, de receber elogios, porque se não receber, aquela pessoa considera que a sua vida não é assim tão boa. Queridos, isso é uma doença terrível que está assolando muitas e muitas pessoas na atualidade. E podemos dizer que os cristãos não estão isentos disso. Nós precisamos estar atentos para que não permitamos que as nossas vidas se tornem semelhantes às de Amã. Nós não precisamos de validação, nós não precisamos de likes, não precisamos de curtidas, não precisamos de nada. O que nós precisamos é ter uma vida de obediência, de amor e de profunda comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Esse comportamento diante das redes sociais, o que faz é justamente inflamar o ego humano, causando arrogância, causando soberba, causando inclusive a autossuficiência que acabamos de mencionar, o que são completamente contrários, queridos irmãos, aos conceitos e princípios ensinados pela Bíblia Sagrada. Que o Senhor nos guarde, queridos, de entrarmos nessa armadilha de Satanás no que diz respeito às redes sociais. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Meus irmãos, conforme nós já vimos anteriormente, o coração do homem é terrivelmente enganoso. Inclusive, são palavras da própria Bíblia Sagrada. Enganoso é o coração do homem e corrupto, extremamente corrupto, diz a palavra do Senhor. E o inimigo das nossas almas, o nosso maior inimigo, justamente se utiliza destas armas para tentar influenciar este nosso coração enganoso, para tentar nos afastar cada vez mais da presença do Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, a soberba, juntamente com o orgulho, exerce uma influência poderosíssima na vida das pessoas. E podemos dizer que esta característica foi um dos motivos pelos quais o Senhor Jesus Cristo nos exortou a aprender com Ele em relação à mansidão e também em relação à humildade. Esse texto está ali em Mateus 11, 28 e nos diz mais ou menos assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido,
todo orgulhoso, todo soberbo, ele está afastado de Deus, porque Deus não suporta esses dois tipos de atitudes. A soberba e o orgulho afastam completamente o homem da presença de Deus. Que tenhamos cuidado com isso, que clamemos ao Senhor por misericórdia, para que essas duas coisas não venham a dominar a nossa mente e o nosso coração. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Meus irmãos, apenas para reforçar o que mencionamos a respeito da soberba, do orgulho, vamos ler o que está ali no livro de Isaías, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 12 e depois o versículo 17 na Nova Versão Internacional. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado contra todos os orgulhosos e altivos, contra tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Então, só confirmando o que falamos há pouco a respeito do orgulho, da arrogância, que aqui na Bíblia Sagrada ele chama de altivez, né? O altivo é o arrogante, enfim. Deus vai prestar contas com essas pessoas no dia certo, no dia ali do juízo final. Então, o orgulho e a altivez, a arrogância, afastam os seres humanos de Deus, porque o Deus não suporta esse tipo de comportamento na vida de ninguém. Tanto que a questão do orgulho foi uma das causas da queda do nosso inimigo, de Satanás. Ele se tornou orgulhoso e por conta disso ele perdeu ali o seu lugar nas regiões celestiais, ali diante do Deus Todo-Poderoso. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. Queridos, aqui é importante nós mencionarmos que o contentamento é uma grande bênção que podemos alcançar em Deus. A Bíblia nos diz, queridos, que o contentamento é uma bênção que vem de se confiar em Deus e de se estar satisfeitos e agradecidos pelo que Ele nos dá. Ao viver uma vida de contentamento, nós evitamos a armadilha da ganância e encontramos em Deus uma vida de alegria e paz, independentemente das circunstâncias. Então, entendam que, conforme o comentarista pontuou, nós, os cristãos, não somos motivados ali pelas emoções e pelo sabor do momento, não. Nós precisamos já estar contentes em Deus com aquilo que nós recebemos do Senhor. A Bíblia tem uma promessa onde diz que Deus não nos desamparará. E sendo assim, mesmo que nós estejamos passando por algum tipo de dificuldade, nós precisamos ter a certeza de que Deus está agindo nessas dificuldades e Ele não vai nos desamparar. Então, queridos, precisamos ter este contentamento, precisamos estar contentes, precisamos estar agradecidos a Deus pelo que o Senhor já tem feito na nossa vida, porque Ele não desampara aqueles que lhe são fiéis. Subtópico 3, o devido lugar da honra. Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei, justamente a pergunta que desconcertou, que desestabilizou ali Amã, pois ele achou que era para ele toda essa honra. Ali nós vemos então, queridos, a ação de Deus, a ação visível de Deus em relação à vida de Mardoqueu. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Isso o deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Meus irmãos, Amã caiu numa armadilha. Deus preparou uma armadilha que justamente
atingiu de início o seu orgulho, atingiu de início o seu ego fragilizado. Conforme mencionamos, aquela pergunta do rei Assuero desestabilizou Amã completamente, ao ponto de ele achar que ele mais uma vez seria honrado, a ponto de ele achar que ele mais uma vez receberia a aprovação do rei, as flores do rei, enfim, a honra do rei. E isso fez com que ele caísse na armadilha de Deus e fosse um instrumento usado pelo Altíssimo para abençoar a vida do Mardoqueu, aquele por quem ele tinha o seu maior ódio. Queridos, muitas vezes Deus trabalha de uma forma tremenda e maravilhosa, a ponto de envergonhar os nossos inimigos. Não é aquela questão daquela música, o sabor de mel, né, que Deus vai colocar alguém no palco. Não tem nada a ver com isso. Mas é o que está ali no Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus, trabalhando na vida de Mardoqueu, fez com que se cumprisse a profecia ali do Salmos 23, onde Deus exaltou o seu servo fiel, trazendo vergonha ao opressor, vergonha ao iracundo agagita, para louvor e glória do nome daquele que vive para todo sempre. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Meus irmãos, na realidade, sentir-se incomodado com o sucesso de alguém significa que a pessoa tem inveja dessa pessoa. Na realidade, somente aqueles que conseguiram vencer a inveja e os sentimentos de insegurança e de inferioridade, somente esses são os que conseguem verdadeiramente se alegrar quando uma pessoa é honrada, quando uma pessoa consegue crescer, consegue avançar. Se eu ou você não conseguimos nos alegrar com as vitórias alheias, significa que nós somos invejosos, significa que ainda nós não vencemos este mal terrível. E significa também, queridos, de que precisamos rapidamente da ajuda de Deus, precisamos rapidamente ou urgentemente clamar para que o Senhor nos ajude a que nos livremos desse sentimento terrível. A Bíblia diz que a inveja é podridão dos ossos. Podendo significar então, queridos irmãos, que o invejoso logo ele estará enfermo. Que o invejoso ele está buscando enfermidade para a sua vida, principalmente no que diz respeito aos seus ossos. Inveja, a Bíblia menciona, a Bíblia afirma, inveja é podridão dos ossos. Que o Senhor nos livre, queridos irmãos, dessa situação terrível. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Queridos, na realidade, honrar quem é digno de honra é um mandamento bíblico. Mas que fique claro que esta honra está ligada à posição de autoridade que essa pessoa exerce. Vamos ler o que Paulo escreveu ali na sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 7, na Nova Versão Internacional. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Lembrando, mais uma vez, essa questão da honra está relacionada com a posição de autoridade que alguém exerce e não está ligada à situação de condição financeira, condição intelectual. É somente relacionada com a posição de autoridade. Contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Mas, mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Meus irmãos, na realidade, todo crente verdadeiro sabe que apenas Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória. Isso significa que, se recebermos algum tipo de honra, devemos direcioná-la diretamente para o Deus Todo-Poderoso. E é justamente por este motivo que costumávamos ver lá no passado os grandes homens de Deus dizerem: a Deus toda a honra, quando eles eram homenageados ou honrados em público. Aqueles grandes homens de Deus não buscavam honra para si próprios,
Mas quando eles a recebiam, eles a direcionavam totalmente para aquele que é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Chegamos agora ao tópico 3, a síndrome de imperador. Subtópico 1, a soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome de imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como Amã, cheios de soberba e presunção. Meus irmãos, aqui o comentarista apresenta uma análise ao comportamento de Amã. Mas sobre esse termo que ele utilizou, síndrome de imperador, podemos dizer ou podemos afirmar que esse termo é utilizado para quê? Para descrever o comportamento de crianças ou adolescentes que demonstram o quê? Atitude de desrespeito, autoritarismo e manipulação em relação aos pais ou responsáveis. As crianças que têm aquele poder de manipular os seus pais ou manipular as pessoas que são responsáveis legais por eles. Normalmente, essas crianças exigem que as suas vontades sejam atendidas imediatamente, sem consideração com qualquer outras, sem considerar qualquer outro tipo de pessoa, qualquer outro tipo de necessidade. Essas crianças querem sempre estar em primeiro lugar, elas sempre querem ser atendidas primeiro. E para a tristeza nossa, queridos, é muito comum ver crianças com esse tipo de comportamento. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Meus irmãos, na realidade, perceba o seguinte: Deus já colocou à nossa disposição todas as ferramentas necessárias para que todos nós possamos ter famílias que honrem e que sirvam ao Senhor. Infelizmente, o que tem acontecido é que muitas pessoas negligenciam as suas responsabilidades, causando então grandes prejuízos à família. E essa negligência de responsabilidade pode acontecer por ignorância. Por quê? Porque a pessoa não sabe que tem aquelas responsabilidades. Além de não saber, ela também não busca conhecer, não busca se instruir, não busca crescer no conhecimento daquela área. E muitas famílias, então, estão sendo grandemente prejudicadas justamente por essa negligência das pessoas, ou dos pais ali, das pessoas que deveriam dar todo o suporte e a atenção necessária para construir uma família que venha louvar e engrandecer o nome do Senhor. Lembrando, queridos irmãos, que uma boa família, ela não é recebida do nada, ela não é assim, de repente eu tenho uma boa família. Uma boa família, ela é construída dia após dia, ano após ano. Uma boa família, uma família abençoada é o resultado de um trabalho de um longo tempo, não é de um dia para o outro, é uma construção que precisamos investir tempo, investir recursos financeiros, enfim, teoricamente nos doar completamente para que possamos alcançá-lo. Subtópico 2, um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! Meus irmãos, notem, é muito clara essa parte da história em nós percebermos que a ação de Deus é que estava causando tudo aquilo. Esther e Mardoqueu fizeram a preparação lá atrás, através do quê? Através do jejum, através do clamor, através da oração. Mas depois daqueles 3 dias de jejum, que Esther e as suas moças fizeram, que Mardoqueu e todos os judeus da cidadela de Amã fizeram, depois que eles terminaram os dias de jejum, a partir daí, queridos irmãos, Deus começou a atuar de forma visível. Deus já vinha atuando de forma invisível com a nomeação de Esther para ocupar ali o lugar da rainha Vasti. Ali era Deus trabalhando de uma forma escondida, de uma forma oculta.
Depois do jejum que foi feito de 3 dias, Deus começou a trabalhar de uma forma clara, de uma forma visível para todas as pessoas. Então não era realmente a ação humana, não era realmente a ação de Mardoqueu, era justamente Deus trabalhando de forma clara em prol do seu povo. E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas antes certamente cairás perante ele. Meus irmãos, a própria mulher de Amã, provavelmente inspirada por Deus, avisou que aquele acontecimento era o prenúncio, ou seja, um anúncio ou a indicação de que Amã seria, ou alguma coisa aconteceria na vida de Amã, porque a expressão que a mulher dele usou foi certamente cairás perante ele, ou seja, Amã não se sustentaria de pé diante de Mardoqueu. Certamente, queridos, aquela mulher Zeres, mulher de Amã, foi inspirada por Deus para dar essa resposta ali para o seu marido. Deus usa a quem Ele quer. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. O que eu posso dizer, queridos irmãos, é apenas glórias ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que história maravilhosa, queridos, de onde podemos tirar várias e várias lições importantes para as nossas vidas. Estamos chegando então ao final, vamos para a conclusão. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Queridos, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês de uma forma abundante e poderosa. Muito obrigado por todo o apoio que os irmãos têm dado ao nosso humilde canal. E nós contamos com a vossa ajuda em oração. Querendo Deus, na semana que vem estaremos juntos para comentar a penúltima lição do trimestre, lição de número 12. Graça e paz e que Deus vos abençoe.